Olá, tudo bem? Esse vídeo é super importante. Super importante, eu te convido a assistir até o final, que eu te garanto que vai valer a pena. O que eu vou falar aqui? Sobre livros. Ler ou não ler? Será que os livros acabaram com tanta tecnologia, no meio de um turbilhão de informações que nós temos aí pela internet? Tudo muito fácil, né? Você pega lá, acessa um YouTube, alguma coisa assim, você pega muito conhecimento, muita informação vinda de todos os lados, só que tem um problema nisso tudo, né? A gente acaba ficando muito desatento, tem muito foco de desatenção e a gente acaba também, sabe, perdendo a paciência. Então você pega assim, por exemplo, as pessoas assistem às vezes com muita paciência, 1 minuto, 2 minutos, as pessoas estão sem paciência. Qual que é o problema disso daí? Qual que é a consequência? Nós temos conhecimentos vazios, conhecimentos rasos sobre muitas coisas, né? Então é muita informação, é um caminhão, uma tonelada de informação que vem sobre a nossa cabeça quando a gente liga um celular, entra numa internet, porém esse conhecimento é muito raso, isso aí acaba não ajudando muito, tá? Então por isso que o livro é muito importante. Então eu gostaria de falar aqui para você, chamar e te convidar a entender por que o livro é importante. Primeiro, o livro ele é um poderoso aliado para a tua saúde física, para a tua saúde mental, para a tua saúde emocional, social e profissional. Então isso aqui é muito importante. E o que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que o problema não está em não ler os livros. O problema não está aí. O problema é não perceber o desastre que é não ler livros. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, né? É um vídeo bem curtinho, mas eu vou tentar passar de uma forma bem resumida aí esse conteúdo. Só que antes de eu continuar aqui, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, caso você não esteja inscrito, e compartilhasse essa informação para pessoas que talvez vão se beneficiar dessas informações, tá? Isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que você manda, né? Que elas acabam aprendendo alguma coisa com isso, se você achar que é legal, né? E também não esquece de dar um clique lá no curtir ou não curtir também. Isso aí vai da tua avaliação. Imagina se você, a consequência, se houvesse uma consequência de não ler livros. Então imagina assim, ó, eu não vou ler livros e minha casa vai pegar fogo. O que você faria? Nossa, com certeza leria os livros, né? Porém isso não acontece, né? E aí que está o problema. Aí que está o problema. Não acontece nada. Se você não lê, não acontece nada. Então dá aquela falsa sensação de que não tem muita importância, de que realmente isso daí não é tão relevante assim, né? Não é tão importante ler livros, né? Puxa vida, até hoje eu toquei minha vida normal, tá tudo dando certinho, tá tudo legal, né? Mesmo sem ler livro nenhum, tal, não tem esse hábito e tá tudo correndo bem, né? Então aí que tá o detalhe. Se tá correndo bem, pode ter certeza que estaria muito melhor se você tivesse o hábito de ler bons livros, né? Então, aparentemente, nada acontece quando você não lê, então a vida segue normal, né? E tem que entender bastante um detalhe muito importante, que o sucesso você percebe rápido quando você começa a ter boas ações, né? Você começa a fazer coisas certas, você já começa a surtir efeito, você começa a ver algum resultado. Porém, o fracasso, ele é sutil demais. O fracasso é sutil demais. Então, quando você começa a fazer coisas erradas ou deixa de fazer coisas certas, o que acontece? Você não percebe que está fracassando. O fracasso ele não mostra, né? Ele não dá indícios assim. Tudo continua normal, tua casa continua normal. Você vai chegar na tua casa, vai ter água quente para tomar banho, vai ter uma cama limpa para dormir. Então, tipo assim, ó, o fracasso ele é muito sutil. Quando a gente fala em termos de leitura de livros, é a mesma coisa também. Quando você começa a ler, você já começa, a tua cabeça já começa a borbulhar e você começa a colocar algumas coisas já em ação e aquilo ali gera resultado. Gera resultado. Porém, se você não lê nada, o que acontece, né? Por não ler nada, você não vai ter resultado nenhum, é a vida que segue, a coisa vai acontecendo normal, tá? E a gente sabe que tudo aquilo que a gente não conhece ou não sabe que existe, tá? A gente começa a pensar assim, puxa vida, eu não sei que aquilo não existe, então não adianta, né? Eu não consigo enxergar isso daí porque eu não sei que aquilo não existe. Então, quando você não pega uma informação determinada, isso daí não tem impacto nenhum sobre você, porque
aquilo ali é uma coisa que não inexiste na tua cabeça, tá? E aí e a tua vida segue, né, como as águas de um rio, né? Então vai seguindo ali normal, isso daí é uma coisa que é um pouquinho complicada. E uma coisa que é muito fato, o livro que você não lê, ele não consegue te ajudar. Parece uma coisa bem básica, assim, né? Bem, poxa vida, né, cara? Mas é fato. O livro que você não lê não te ajuda. E aí eu não tô exagerando aqui. Isso aí, muitos livros impactaram a minha vida. Muitos livros, eu não tinha nenhum hábito de ler livros, né? Eu gostava de ler gibi, nada a ver com isso daqui. Eu aprendi a ler os livros porque eu comecei a tirar coisas que eu não tinha a menor ideia que existissem, tá? Então, um livro certo, no momento certo na sua vida, pode simplesmente mudar tudo. Eu não estou exagerando nesse tudo não, tá? Tudo pode mudar, tudo pode mudar o rumo de uma vida, tá? O que você precisa entender é o seguinte, qual que é a diferença entre um cego que quer ler um livro, ele quer ler um livro, mas não pode, de uma pessoa que pode ler um livro, mas não quer? Nenhuma diferença, os dois continuam ignorantes. O ignorante, né? Ignorante não é o sentido de xingamento, ignorante é a pessoa que ignora a informação, tá? Então os dois continuam ignorantes, porque eles não têm acesso às informações e ao conhecimento. Quando eu falo isso daí é o seguinte, o livro ele é fruto do conhecimento ou experiência daquele autor determinado. Então a gente pode assim, ó, por exemplo, se você quer construir um carro, você não precisa começar a inventar um parafuso. Não, você já parte dos carros que já existem, aí você modifica eles e aprimora. Então começa a pensar assim, ó, em vez de eu tentar ficar tudo fazendo no método tentativa e erro, por que eu não aprender com o conhecimento de outras pessoas? Um livro nada mais é do que isso, tá? Se eu preciso melhorar numa parte determinada da minha vida, existem livros específicos dessa parte. Então você vai ali pegar a experiência de algumas pessoas e você pode mais ou menos se identificar com a experiência de algumas pessoas e ajudar na correção que você precisa naquele ponto. Então o livro fala assim, o livro é como se você pegasse um atalho, é no mínimo um atalho, né? E se você analisar bem, as pessoas inteligentes, elas aprendem com seus próprios erros. Só que os sábios, eles aprendem com os erros de outras pessoas. Pensa num de um atalho brilhante que é esse, né? Então o livro também é uma coisa que é muito forte, principalmente se for bem usado, né? Aquilo que você precisa aprimorar, você vai lá e estuda sobre aquilo, tá? Estuda sobre aquilo e a gente precisa entender o seguinte, quando a gente fala em termos do livro passar tal mensagem, vamos pensar aqui no livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, basicamente, são exemplos de histórias de pessoas que fizeram coisas certas, exemplos de histórias de pessoas que fizeram coisas erradas. É um livro de histórias e a gente aprende muito com aquilo, tá? Quem já leu a Bíblia, ali tem toneladas e toneladas de conhecimento. Toneladas e toneladas de conhecimento. E a gente aprende aquilo, tá? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. E aí, então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, se pergunta agora, quais são as áreas da sua vida que você precisa de ajuste? E aí você começa a correr e vai buscar um livro em cima daquilo que você está precisando de ajuda. Às vezes é melhor até do que pegar um treinamento XYZ de um guru da moda, que você vai pagar um monte de dinheiro, que vai ser muito legal, vai te motivar, vai te deixar super animado, tal, só que essa motivação ela vai diminuindo, tá? E no calor da emoção dos treinamentos, dos eventos, você não consegue anotar tudo, tá? Normalmente você não tem acesso à gravação do treinamento. Então, livros são atalhos brilhantes. Por exemplo, se você quer aprender como aprender melhor, como que eu melhoro o meu aprendizado? Tem livros que ensinam isso daí. Se você quer, por exemplo, melhorar a tua disciplina, seus hábitos, o efeito cumulativo, livro fantástico também, né? Livro fantástico. Aliás, eu indico também Hábitos Atômicos, né? Muito, muito top. Se você quiser ajudar na tua parte de mentalidade, mindset, livro fantástico. Você quer entender como você faz para aumentar a tua performance. Puxa vida, eu gostaria de um livro que me ajudasse a melhorar minha performance no trabalho, tá?
10 vezes, top, livro top. Eu gostaria de conhecer mais as pessoas, tal, como que as pessoas pensam, principalmente que as pessoas que pensam mais do lado do mal, para a gente evitar problemas, tá? Mentes Perigosas, muito top também, já indiquei esse livro aqui nos vídeos, né? Eu gostaria de aprender como que eu me expresso melhor em treinamentos, em apresentações, então tem livros para isso. Finanças, nossa, tem um caminhão de livros sobre finanças, né? Eu sugiro esse livrinho, ó, fininho, simples aqui, ninguém dá nada para ele, livro baratinho, você vai pagar uns R$20. Chama O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Bem simplesinho o livro, mas te dá um conceito, alguns fundamentos básicos muito legais. Se você quiser saber o que os banqueiros suíços pensam, os axiomas de Zurique, né? Eu trabalho com vendas, tal, eu gostaria de saber como que eu faço para me destacar no mercado, tal, Oceano Azul, em vez de você ficar no Oceano Vermelho, Oceano Azul, muito bom também. Gatilhos mentais, como que eu faço para chegar de uma maneira mais forte nas pessoas, como que eu faço fechamento de vendas, a venda desafiadora é muito bom, saber sobre objeções, top demais objeções, tá? Spin Selling, isso aqui é, nossa, mega top. Então são livros que você compra para melhorar áreas específicas que você precisa, tá? Áreas específicas. Então você precisa entender que é um mega no investimento e eles são baratos demais, tá? Os livros caros custam R$100, tá? Normalmente custam 40, 50 reais, só que o retorno que aquilo dá para você, nossa, é gigantesco, tá? Então, melhor do que qualquer treinamento, um bom livro, ok? Até mesmo o livro do seu guru preferido, vai lá, você gosta de determinado cara, vai, compra os livros dele, meu, tá ali tudo escrito, detalhado, que ele não consegue passar em às vezes 1 hora, 2 horas, ou 1 dia ou 2 dias, meu, tá lá nos livros, tudo detalhado, revisado, tudo bonitinho, tudo legalzinho, tá? Então, o que eu falo para você é o seguinte, um livro ele supera conteúdo de tudo que é tipo de treinamento. O livro é um negócio maravilhoso, tá? E uma coisa que eu falo assim, né? A gente precisa entender que quando você começa a ler os livros, tudo é muito rico, tudo é muito detalhado, tudo é muito didático, né? Então é muito fácil de aproveitar. Então, sempre que você pensar assim, puxa vida, então tem que começar a ler realmente, né? Vai lá, procura um livro bom, né? Bom, na área que você precisa e começa. Só que você precisa entender sempre o seguinte, não é quanto custa, e sim quanto que vale o livro, qual que é o valor daquele livro para você. Então não pensa muito assim no valor, no dinheiro que você está pagando, tá? Pensa em quanto, o que você vai ter de retorno daquele livro para você. É um investimento super barato. E você tem que conseguir, coloca na tua cabeça assim, ó, você tem que conseguir passar pelos 4 estágios. Antes de sair comprando livros, vou comprar uns 10 livros bons, só vou começar. Não, compra 1, 2 no máximo, tá? Às vezes você até tem um livro encostado em algum canto aí na tua casa, se você não é uma pessoa que lê, lógico, né? Você tem que passar pelos 4 estágios. Primeiro estágio, comprar o livro. Segundo estágio, começar a ler o livro. Terceiro estágio, terminar de ler o livro. A maioria não chega no terceiro estágio. Alguns até começam a ler, mas poucos terminam. E uma coisa que é interessante, que o 4º ponto é um dos mais importantes. Você lê um livro, se esse livro foi bom para você, não encosta. Lê de novo. E eu falo, eu deixo bem claro para você o seguinte, é bem melhor você ler um bom livro 15 vezes do que 15 livros. Porque às vezes é legal ficar postando, né? O livro e tal. E outra dica que eu te dou, tá? Poste livros que você terminou de ler. Não poste livros que você comprou. Ou livros que você ganhou. Minha nova leitura é essa daqui. Não, posta a hora que você terminar. Só posta quando você terminar de ler o livro. Aí você vai lá dar um pitaco, conta um pouquinho no livro, tá? Isso é muito poderoso também. Eu particularmente gosto de livros de papel. Gosto de livro de papel, de pegar na mão e tudo mais. Nada de Kindle, nada de tablets, nada de PDFs. Eu tenho um caminhão de PDFs de livros, né? Tenho Kindle também, mas não é minha praia. Porque eu gosto do livro papel, eu gosto de rabiscar, eu gosto de pegar o livro e ir para um lugar perto da natureza, sem nem celular. É um momento que eu desligo da telinha, do high-tech aí, tá? Isso aí para mim faz muita diferença, é importante, tá?
Vê o que você prefere, o que é bom para você, que você se sinta melhor. Tem gente que ama, né? Ler em PDF, tem a parte econômica também, né? Livros online são mais baratos também e tal. Então, ler é um conjunto de fatores, certo? É um conjunto de fatores. Você precisa entender que tem a ver com desejo, você precisa querer ler os livros e aprender aquilo. Tem que juntar, além do querer, tem que juntar necessidade. Você precisa realmente daquela informação? Então, você precisa querer e depois precisa da necessidade. Se você quer e você precisa, aí o que falta? O hábito. É só criar o hábito de começar a ler. Determina no teu celular, de tal hora a tal hora você vai ler o livro. Solta tudo, desliga tudo, vai ler o livro. Dica de ouro, terminou de ler um livro, já começa a ler de novo o mesmo livro, ou então já começa outro. E outra coisa, né? Dá para você ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Não vai morrer por causa disso. E te falo assim, né? Lembra da escola lá que você aprendia ao mesmo tempo 5, 10 matérias totalmente diferentes. Então, nosso cérebro é uma usina nuclear efervescente, carente de informação. Quanto mais você trabalha teu cérebro, mais ele fica forte, mais ele te ajuda, mais ele potencializa o que você tem já. Todos nós temos um potencial gigantesco de fazer um monte de coisa, só que muitas coisas a gente não faz porque a gente deixa o nosso cérebro preguiçoso. Nosso cérebro fica preguiçoso. Tá? A gente não pensa, a gente não coloca informação nova, não faz ele pensar. Né? Às vezes a gente... mesma coisa, às vezes você precisa de uma grana para comprar o livro, às vezes você está sem essa grana, eu não tenho dinheiro. Fechou questão, né? Como que você faz o cérebro trabalhar? Bom, o que eu posso fazer para arrumar o dinheiro para comprar esse livro? Que esse livro vai fazer diferença para mim? E aí você parte para resolver isso daí, tá? Então, o que eu falo para você é o seguinte, ó, não existe limites. A gente pode pegar o conhecimento das pessoas mais feras do mundo inteiro, que basicamente tudo que é escrito no mundo vem aqui para o Brasil, e você seleciona aquilo que é importante para você, tanto na parte pessoal, como também na parte profissional, e você consegue pegar a informação dos melhores profissionais daquela área específica que você precisa de ajuda ou precisa de ajuste, e você vai estudar aquilo ali, e você tira aquilo que é importante para você, o que você não concorda, o que você acha que não é importante, simplesmente descarta, é simples assim. E aí você pega aquela informação, traz para dentro de você, anota aquilo, se for o caso, guarda aquilo, guarda o livro, não empresta nunca livro para ninguém. 99% dos livros que eu já emprestei, nenhum retornou, nunca empresta livro para ninguém, certo? E outra coisa, ó, não tem limites. Não tem limites, a nossa mente não tem limites, a nossa mente precisa de adubo, a nossa mente precisa de trabalho, a nossa mente precisa ficar girando forte, encontrando soluções para uma série de coisas. Nós temos um supercomputador aqui que ele precisa de alimento para ser 1.000.000 por hora, tá? Então, tira sempre pelo menos meia horinha por dia, 1 hora por dia para alimentar seu cérebro com boa comida. Isso aí vai ter um impacto muito forte ao longo da tua vida. Tá? Uma vez eu escutei um casal que estava meio que assim, né? Se bicando, casal casado mesmo, né? E aí a mulher falou assim, puxa vida, a gente tá com alguns problemas, e você já leu tantos livros, e a gente tá passando por esses problemas. E aí, cara, já na minha cabeça, assim, eu pensei assim, mal sabe ela que se ele não tivesse lido tantos livros, a catástrofe que estaria a vida daquelas duas pessoas. Tá? Então pensa assim, ó, os livros, a informação pode te trazer uma vida que às vezes você nem imagina. Às vezes você nem imagina. E aí você sai do meio da multidão e vai para um grupo seleto de pessoas, aquelas pessoas que são as pessoas que criam, que conquistam, que fazem a diferença. E eu te garanto que lá a concorrência é muito menor. Ok? Então, minha dica de hoje, vai comprar teu primeiro livro ou vai ler aquele livro que você tem e inicia essa nova fase. Tá certo? Espero ter ajudado. Foi com muito carinho aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu.